Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A história do profeta Jonas ela é bem conhecida. Existem várias doutrinas importantes que é importante aprender e aplicar. E nós focamos muito na rebelião e na desobediência de Jonas em relação à vontade de Deus. Que Deus mandou ele ir para Nínive e ele não foi. Ele fez justamente o contrário. Esse foco na desobediência e rebelião de Jonas é importante e devemos estar atento a essa lição de obedecer a palavra de Deus e não se rebelar. Mas hoje eu quero olhar outro aspecto importante em relação à história de Jonas, dentro do contexto das pérolas preciosas no caminho do povo cristão. E essa outra perspectiva, eu quero ver alguns paradoxos, algumas contradições que nós encontramos na história de Jonas. Então, o tema de hoje, a pérola de hoje, vai ser o paradoxo de Jonas. O paradoxo de Jonas. A palavra paradoxo, se você olhar no dicionário, ela vai ser definida como aparente falta de lógica ou contradição. E é isso que nós temos na história de Jonas. Temos algumas contradições, alguns paradoxos. Mas eu quero antes falar sobre algumas curiosidades pertinentes à história de Jonas. Pomba, a ave, pássaro. Pomba em hebraico é a palavra Yonah. E Yonah é justamente Jonas em hebraico. O nome de Jonas, se a gente falasse hebraico, seria Pomba. É o nome dele. O nome dele é Pomba. A mesma pomba que tem muita simbologia na palavra de Deus. A pomba, você lembra, ela foi solta por Noé para checar se as águas haviam baixado e se já era hora de sair da arca. A pomba simbolizou o Espírito Santo que veio sobre o Senhor Jesus depois que ele foi batizado por João Batista. As pombas eram sacrificadas em várias cerimônias rituais no Velho Testamento. Era oferecido como holocausto, especialmente quando a família não tinha condições, não era uma família que podia oferecer o cordeiro de 1 ano perfeito. Então, se a família não tinha condições, Deus aceitava então uma pomba como sacrifício. Isso não quer dizer que a pessoa tinha opção. Bom, uma pomba é mais baratinho do que um cordeiro. Então, oferecer uma pomba fica por isso mesmo. Você pode até fazer isso, mas estaria o quê? Roubando Deus. Tá? Mas vocês lembram que no caso de Maria e José, qual foi a oferta que Maria e José ofereceram no nascimento de Cristo? Uma pomba. Por quê? Porque eles eram pobrezinhos. Eles não tinham condições. Mas enfim. Então, nós temos também a pomba sendo usada como expiação, também como purificação, em vários sacrifícios, holocaustos e ofertas. Isso é claro no Velho Testamento. Então, pombas simbolizam paz, pombas simbolizam pureza, pombas simbolizam novos começos. E é muito interessante isso, até tem um certo toque de ironia, porque é um nome bastante apto para o protagonista principal do livro de Jonas. Então, vamos começar então a ver a primeira dessas contradições, ou o primeiro paradoxo de hoje. Eu vou pedir que você olhe para Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, a gente leu Jonas 3, vamos ler o capítulo 1. Capítulo 1 trata do chamado, o capítulo 2 trata daquela
do julgamento de Deus em Jonas, né, que veio a tempestade e ele ser jogado no mar, e de fato ele foi jogado no mar, e só quero lembrar aos irmãos que Jonas morreu. Às vezes tem gente que fica argumentando, é possível alguém sobreviver, ficar 3 dias no estômago da baleia, porque isso, não, tem um caso que eu ouvi dizer que a Bíblia é bem claro, Jonas morreu, gente, tá? Ele não sobreviveu. Eu não vou entrar lá hoje, mas se você ler o capítulo 2, deixa bem claro que ele morreu. Ele mesmo fala isso, tá? Mas, enfim, depois, lição de casa, leiam o capítulo 2 e me digam, tá? Mas Jonas morreu. Ué, e como é que Jonas foi para Nínive? Deus ressuscitou Jonas, alguma novidade? É a única vez que Deus ressuscitou alguém? Não. Então, eu não sei porque é surpresa, mas enfim. Então, o capítulo 1 é o chamado, o capítulo 2 é o julgamento de Jonas, capítulo 3, então, é ele indo fazer o que Deus mandou. Então, vamos voltar para o capítulo 1 para ver a primeira contradição. E diz assim o capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Até aí, se você leu Jonas 1, de 1 a 2, é muito parecido com Jonas 3, de 1 a 2. É a mesma coisa. Tá? Só o que diferenciou é que no 3... Jonas tinha passado pela baleia, e Jonas 1 não. Então Jonas 1 não passou pela baleia. Mas você vai ver que o comando, a ordem, o chamado é o mesmo. Versículo 3 de Jonas 1. Porém, no entanto, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a primeira contradição, o primeiro paradoxo que vamos ver hoje é o seguinte: ele fugiu, mas acabou indo. Ele desobedeceu, mas acabou obedecendo. Ele não quis fazer, mas acabou fazendo. Então, essa primeira contradição, ele fez de tudo para fazer o contrário. Inclusive, ele fez tudo possível para rejeitar e fugir do chamado de Deus. Se você olhar no mapa, se Nínive está aqui, Tarsis está ali, e Jopa está aqui. E ele estava mais ou menos em algum lugar aqui. Nós sabemos disso porque fala que ele desceu para Jopa. Jopa fica na costa, fica um pouquinho ao sul do que hoje é a cidade de Tel Aviv. Então fala que ele desceu para Jopa, indicando que ele estava no interior, que é uma parte mais alta, onde fica Jerusalém, aquela área toda. Então ele estava aqui, tá? Estava mais ou menos aqui, geograficamente falando, digamos, naquela área, nas montanhas de Israel. Nínive fica para lá, fica para o leste. Ele saiu daqui para Jopa para ir para Tarsis. Ou seja, ele foi a direção oposta, ele fez tudo possível para fugir do chamado de Deus. E ao fazê-lo, ele involuntariamente acabou cumprindo. Porque o que foi que houve é que Deus, como sabemos a história, levou ele de volta. Ele pegou um barco para fugir e Deus trouxe ele de volta usando uma baleia. Era um Uber-baleia, tá? Então Deus fez isso. Mas ele acabou cumprindo o chamado dele, que ele não quis cumprir, e ele acabou levando salvação para toda uma cidade. E aqui vem um outro subparadoxo. 120 mil pessoas foram salvos. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso. Jonas ficou infeliz, deprimido. Olha, eu não sei, mas quando eu saio para evangelizar, eu tenho uma, ou duas, ou três, ou almas salvas, você que evangeliza sabe, a gente não fica triste. Existe alegria e regozijo. Eu até falei outro dia, mas nada vai evangelizar porque é algo terapêutico, né? Aqui Jonas foi responsável pela conversão de toda uma cidade muito grande. A Bíblia fala, a gente leu em Jonas 3, que a cidade uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. Mas o que quer dizer isso? Uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. Significa que Nínive demorava 3 dias para você andar de uma ponta para outra, de um lado para o outro. Para você atravessar Nínive, demoravam 3 dias. Então, a pé. E fala que ele caminhou um dia, ou seja, entrou mais ou menos 1/3, aproximadamente,
dentro da cidade e começou a pregar. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. Então ele caminhou por um dia todo e começou então a anunciar. Então era uma cidade muito grande e ele ficou infeliz. Por que Jonas ficaria infeliz, chateado, deprimido com a salvação de toda uma cidade? Naquela época, provavelmente uma das maiores, se não a maior cidade do mundo conhecido, naquela época, naquela região. E o motivo era o seguinte: Nínive era uma cidade que era inimiga do povo de Israel. Era uma cidade que atacava o povo de Israel. Eles roubavam, faziam incursões e roubavam gado, roubavam ouro, roubavam pessoas, levavam pessoas escravizadas. Então era um povo odiado pelos judeus, com um bom motivo. E fora isso, Nínive é conhecido como um povo muito cruel, muito violento. Um povo muito sanguinolento, muito oprimia, causava confusão com todo mundo. Eles não eram exatamente muito queridos, tá? Então, ele não ficou feliz por causa disso. Jonas pensava assim: a maldade de Jonas chegou a Deus. Ótimo. Deus vai julgar Nínive. Ótimo. Deus vai destruir Nínive. Pronto. Vamos juntar o útil ao agradável. Eu não vou pregar nada. Eu vou para o outro lado e eles que se acabem para lá. Eles sejam julgados, eles merecem e mereciam sim ser julgados. Não me entenda, ninguém em Nínive era nenhum santinho não. Tá? Então Jonas pensou: eu já sei o que eu vou fazer, vai resolver o meu problema e se livrar desse pessoal aí que traz tanto problema para o meu país. Então, a própria profecia, se você pensar bem, a profecia que ele tinha que levar, e a gente vê isso aqui no versículo 4, na última parte do versículo 4, a profecia é assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Será. Não falou talvez, quem sabe, não. Nínive vai ser subvertida daqui a 40 dias. Essa era a mensagem. Então não era uma mensagem lá muito esperançosa. Na verdade não tinha esperança nenhuma, não era muito encorajosa. E lembre-se, uma cidade de 120 mil habitantes, todos inimigos, e aí Deus quer que eu entre no meio dessa cidade, que ataca o meu povo. Eu chego lá e vou dizer: ó, vocês todos vão morrer, vocês são todos pecadores, vocês não prestam, vocês não valem nada, Deus vai pegar vocês. Ele falou: eu não sei nem quanto tempo vou durar nessa cidade. Mas lembrando, ele já havia durado pouco tempo no barco, fugindo do chamado de Deus. Ele já tinha sido jogado pelos marinheiros do navio. Ele já tinha sido comido por uma baleia e regurgitado na praia e ressuscitado pelo poder de Deus. Ele já tinha passado por isso. Ele falou: bom, se eu entrar na baleia da barriga, eu vou entrar na barriga de Nínive. E lá foi ele, mas ele não tinha lá muita vontade ou gosto. Mas, mesmo sem esperança, ele foi. E a contradição, essa contradição de Jonas é que é o seguinte: se ele se recusar a levar a profecia, julgamento vai vir. Que para Jonas era um oba. Se ele não levasse a profecia, o julgamento, talvez julgamento não acontecesse, que para Jonas era péssimo. Ele queria que o povo fosse destruído, Nínive. Então o paradoxo é o seguinte: se eu obedecer, talvez Nínive seja poupada. Mas se eu me recusar a ir, ninguém vai avisar, eles não vão se arrepender e Deus vai destruir. Então se eu for, existe uma chance que ele não seja destruído. Jonas, profeta, conhecia Deus, conhecia da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, e que não seria impossível ele poupar o povo, se o povo se arrependesse. Não era essa a mensagem de arrependimento, era só um aviso. Em 40 dias a cidade será subvertida. Então esse é o primeiro paradoxo que nós temos aqui de Jonas. Ele não queria fazer, mas acabou fazendo. Não queria cumprir, mas acabou cumprindo. Vamos para Jonas 3, versículo 4, que lemos agora há pouco. A segunda contradição é a profecia que não foi, mas foi. Como é que é, pastor? Pois é. Primeiro paradoxo é:
Ele não quis ir, mas foi. A segunda é, a profecia aqui foi, mas não foi. Diz assim o versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Espera aí, pastor. Essa foi uma profecia autoanuladora? Mais ou menos. Ele foi, como nós vimos agora há pouco, a mensagem não era uma mensagem de esperança. Aliás, a mensagem não era uma mensagem. A mensagem era apenas uma profecia. O que é uma profecia? A profecia é quando Deus usa um homem para dizer algo que ainda não aconteceu. E Jonas era um profeta. Então a mensagem é uma profecia. Qual profecia? Daqui a 40 dias Deus vai acabar com tudo isso. Essa era a profecia. Agora me diga, Nínive foi destruída? Não. Quer dizer, foi destruída depois, né? Mas foi destruída nos dias de Jonas? Não. Ele ficou chateado porque Nínive foi poupada. Então é a profecia que foi, mas não foi. Foi uma profecia que se concretizou, mas não se concretizou. A profecia era que Nínive seria destruída, mas ela não foi destruída, como nós bem sabemos. Então note bem o que houve. Agora é muito importante prestar atenção, porque isso tem um relacionamento diretamente conosco, de um caminho meio distante, tá? O povo de Nínive, ao ouvir a profecia trazida pelo profeta de Deus, acreditou que a profecia era verdadeira. O povo de Nínive ouviu a profecia, que era o quê? Daqui a 40 dias Deus vai subverter a cidade. E eles acreditaram, tanto que acreditaram, que, se você ler o texto, eles se arrependeram, do rei até o mais pobre. Até os animais fizeram jejum. Os animais que não tinham nada a ver com a história. Todo mundo fez jejum, se arrependeu, colocou roupa de saco. Então, ao ouvir a profecia e ao acreditar na profecia, aquele acreditar na palavra de Deus anulou a profecia. Por isso que é um paradoxo. É uma profecia que não foi. Deus falou, Nínive vai ser destruída. Só que não foi. Não, mas uma profecia de Deus não sempre se cumpre? Então essa não se cumpriu? É uma contradição? É um engano? Existem pessoas muito tolas e indoutas que usam esse exemplo para de alguma forma atacar a palavra de Deus, como sendo incoerente, como sendo falsa, como sendo obra de homem, porque é uma profecia. A Bíblia fala que se a profecia de um profeta não se cumprir, apedreje o profeta. É isso que fala a lei. Se essa lei valesse para hoje ainda, ter muito profeta apedrejado por aí, né? Mas Jonas era um profeta, ele fez uma profecia, falou que em 40 dias a cidade seria subvertida, não foi subvertida. Por quê? Pela fé dos habitantes de Nínive na palavra de Deus. Então isso não é uma contradição. Com Deus nunca há falta de misericórdia. Deus prefere salvar os perdidos, mesmo que isso aparentemente, eu vou repetir, aparentemente anule a sua palavra. Por que anular a palavra, pastor? Porque Nínive não foi subvertida. E ele falou que seria. Deus falou para um profeta, o profeta foi lá e falou, Nínive vai ser submetida em 40 dias. E não foi. Deus prefere que a sua palavra aparentemente seja contrariada para salvar almas. Lá em Romanos 3:23, versículo conhecido, mas diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos. E Nínive, quem eram as pessoas que iriam ser subvertidas? Todos. Tanto que, do rei até a pessoa mais baixa, inclusive os animais, fizeram jejum e se arrependeram. Quer dizer, os animais se arrependeram entre aspas, né? Animal não tem como se arrepender.
Todos estamos destituídos. Eu estou, você está, todo mundo está. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, no caso entrou no mundo, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Quem pecou? Todos os homens pecaram. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então diga uma coisa, se todo mundo pecou, se todos os homens pecaram, se o salário do pecado é a morte, física e espiritual. Então o que a palavra de Deus está dizendo sobre todos nós que somos pecadores? Que nós vamos todos o quê? Morrer e ir para o inferno. Diga uma coisa, você vai morrer e vai para o inferno? Eu não vou para o inferno. Porque no dia 21 de julho de 1991, na casa número 2, na rua Dale Drive, em Londres, Inglaterra, eu ouvi, acreditei, recebi o Evangelho de Jesus Cristo, e eu fui salvo, e eu vou ser salvo eternamente, vida eterna, acabou-se. Eu não vou para o inferno, eu não vou ser separado de Deus. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Deus está contrariando sua palavra? Porque ele fez a mesma coisa quando disse, em 40 dias, Nínive será subvertida. O salário do pecado é a morte. Se você é salvo, como eu, você não vai ver o inferno nunca, jamais. Talvez de longe, mas você nunca estará no inferno. Por quê? Porque a salvação de Cristo anulou a sentença do pecado. Ah, é uma contradição isso daí, minha gente. Por isso que eu não acredito na Bíblia de vocês. É uma contradição. Você diz que a Bíblia fala que pecadores, e que todos nós somos, vão para o inferno, ser separados de Deus. E como é que vocês, crentes, estão dizendo que você não vai para o inferno? Então você não é pecador. E tem mais, tem muito crente que não entende isso. E anda por aí dizendo que ele é, não, eu não sou pecador não. Eu não sou pecador, eu não peco. Tem muito crente que fala isso. Não, meu querido crente, seja lá onde você estiver, ninguém merece ir para o céu não, porque o salário do pecado é a morte, e todos são pecadores. Do mesmo jeito que Nínive deveria ser subvertida em 40 dias, e não foi. Por quê? Porque eles acreditaram na palavra de Deus. Então, o segundo paradoxo é justamente esse, a profecia que não foi, mas foi. Foi dada, mas não aconteceu. Outra aconteceu. Assim como o povo de Nínive acreditou que a profecia era verdadeira, tornando então a profecia, entre aspas, falsa. Quando um pecador crê no Evangelho, os pecadores, sim, condenados, mas salvos por Cristo, tornam a condenação falsa. A condenação é anulada por fé na palavra de Deus e na obra de Cristo. A condenação permanece. Pecadores serão condenados. Mas se como em Nínive você acreditar na palavra de Deus, e nós cremos em Deus, não nas nossas obras ou religião, seja lá o que for, então sim, nós podemos ser salvos. Deus prefere salvar perdidos e arriscar ser acusado de ser incoerente. Deus prefere salvar os perdidos, mesmo que isso literalmente anule a sua vida. Como é que a gente anula uma vida? Morrendo. O que foi que Cristo fez por nós? Morreu. Deus quer tanto salvar o homem, que Ele mesmo veio morrer pelo homem. Aí está o amor e a graça e a misericórdia de Deus. Ele mesmo veio. Ele mesmo veio. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, lemos agora há pouco, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o dom é gratuito
por Cristo Jesus. Isso quer dizer, é gratuito para a gente porque Cristo pagou. Tá aí a diferença. É gratuito porque alguém paga. Tudo que é gratuito para a gente, alguém pagou. É gratuito para mim, não para quem dá. E aqui o dom é de Deus, então Deus pagou na pessoa do seu Filho. Então é pelo seu amor, é pela sua misericórdia, é pela sua graça que o impossível acontece. Que impossível? Que condenados são justificados. Pessoas condenadas, pecadores condenados são justificados, são feitos justos como se nunca tivessem pecado. Por quê? Porque Cristo veio e morreu pagando o preço. Através do amor, da graça e a misericórdia. Então Deus quer que todos sejam salvos a qualquer custo, mesmo que esse custo for a vida do seu Filho Jesus. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender-se. Esse arrepender-se aqui está falando de uma mudança de mente. A grande maioria das pessoas confiam, tem esperança na sua religião, na sua igreja, nas suas obras, na sua bondade, no seu coração, na caridade que faz. Eles têm esperança nisso. Que eu fui batizado, que eu tomo ceia, que eu vou para o culto, que eu sou dessa daquela igreja. Arrepender é você mudar. É você deixar de crer nisso e começar a crer no que Cristo fez. E é isso que Deus quer para todo mundo. A profecia, a condenação são anuladas pela fé na palavra de Deus. Vamos para a terceira e última contradição ou paradoxo. Olhem para Jonas 3 e o versículo 4 mais uma vez. O primeiro paradoxo que nós vimos é que Jonas fugiu, mas acabou cumprindo. O segundo paradoxo é a profecia que não foi, mas foi. E o terceiro paradoxo, a palavra que não se cumpriu, mas cumpriu. A palavra que não se cumpriu, mas cumpriu. Versículo 4 de Jonas 3. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O amor de Deus fez com que a palavra de Deus não se cumprisse. Seria isso? Não. A palavra de Deus é verdadeira. Ela nunca volta vazia. Ela nunca é contradita. A profecia era o quê? Nínive será subvertida. Porém, a palavra subvertida é uma palavra interessante. É a palavra hebraica Holfak. A palavra Holfak significa ser derrubado, destruído. É um sentido. Então ele falou, Nínive vai ser subvertida. Ou seja, Nínive vai ser destruída, derrubada. E é isso que significa essa palavra em hebraico. Tá? Holfak. Derrubado e destruído. Mas tem um outro sentido essa palavra, que significa mudado ou convertido. Veja que interessante. A mesma palavra que significa derrubado e destruído, significa mudado ou convertido. Eu vou dar alguns exemplos aqui dessa palavra nesse sentido. Lá em Êxodo 7, versículo 15, diz assim: vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. Isso aqui é Deus falando para Moisés, para ir falar com o Faraó. É aquela história, nós sabemos, de deixar o povo ir para o deserto, servir a Deus, etc. e tal. Mas essa palavra se tornou, né, vocês lembram que Deus, quando estava ainda na fase de convencer Moisés de ir para o Faraó, ele perguntou para ele, falou, na sua mão o quê? É um cajado, a minha vara. Joga no chão. Ele jogou no chão e virou o quê? Uma cobra. E depois virou de volta um cajado e ele pegou. Pois bem. Então está aqui, ó. E tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Essa palavra se tornou, adivinha que palavra é essa? Holfak. Essa palavra se tornará, ou seja, a vara que era vara virou cobra e cobra virou vara de novo. Essa virou
Transformou é a mesma palavra que é usado lá em Jonas, que é traduzida como subverter, é a mesma palavra. Mesma palavra. Em Êxodo 7, versículo 20, 5 versículos depois. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Se tornaram, adivinha o que se tornaram? Rofak. É a mesma palavra. Elas se tornaram, se converteram, viraram, mudaram de água para sangue. Lá em Jonas é traduzido como subvertido. Vamos para Samuel. Mesma coisa, outro exemplo. Isso aqui é falando sobre o rei Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Isso aqui é Samuel falando para Saul, o primeiro rei de Israel. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, no caso o rei, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Tornar-te-ás um outro homem. Sabe qual palavra é a tradução de tornar-te-ás? Rofak. É a mesma palavra. Tornar-te-ás. Ou seja, você vai ser transformado, você vai ser mudado, você vai ser convertido, você vai ser como um dos profetas. Foi o que Samuel falou para o rei Saul. O rei Saul não era um profeta, ele era um fazendeiro. E Deus mostrou que era para ungir ele. E o rei Saul ficou meio que, rei, Deus, eu não estou sabendo muita coisa. Ele falou, não se preocupe, o Espírito de Deus vai vir sobre você, e você será transformado, convertido, você será mudado, tornar-te-á um outro homem. Ele foi subvertido, é a mesma palavra, o sentido é outro. Samuel 10, 9, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Mudou o coração, adivinha qual a palavra? Rofak. O coração dele foi mudado, foi transformado, foi convertido naquele mesmo dia. Então, Rofak, ele tem um duplo sentido em hebraico. A gente vê que aqui, existem outros exemplos, eu não vou ficar aqui a noite inteira, mas só em Êxodo, na questão de Moisés com Faraó, na questão de Samuel com Saul, esses dois exemplos são a mesma palavra que é usada como subverter, né, Nínive vai ser subvertida, que é usada como transformada. Então, de fato, Rofak tem esse sentido duplo, se encaixa perfeitamente. O que Deus falou é o seguinte, em 40 dias... Daqui a 40 dias, a cidade de Nínive e todos os seus habitantes, eles vão ser destruídos ou convertidos? Aí eu pergunto, a profecia que não foi, mas foi. Ah, pastor, a profecia não se concretizou. Se concretizou. Deus falou, em 40 dias algo vai acontecer. Ou eles vão se converter, ou vão ser transformados, ou serão destruídos. A profecia se concretizou, porque eles foram o quê? Convertidos e transformados, e foi motivo pela qual eles não foram subvertidos, destruídos. Eles foram subvertidos, convertidos. Que a palavra subverter é o mesmo sentido. Inclusive, se você olhar a palavra subverter no dicionário português, que você tem na sua casa, no seu computador, no seu celular, vá na internet, se você procurar a definição da palavra subverter, você vai encontrar o seguinte: modificar algo estabelecido, realizar transformações profundas, revolucionar. É uma definição em português. A segunda definição, revolver-se de baixo para cima, destruir, arruinar. Até em português o sentido é o mesmo. Subverter quer dizer mudar ou destruir. Então, a profecia que não foi, mas foi. Porque a profecia de Deus se concretizou. Ele falou, ou eles vão ser convertidos, ou eles vão ser destruídos. Na mesma palavra, que significa julgamento, também significa mudança e conversão. E essa é a essência da mensagem de Deus. Deus bem fala, olha, se você ouvir, crer e viver a minha palavra, você vai ser transformado. E se desobedecer, você vai ser destruído. Vai depender de como
E o que nós fazemos com a palavra de Deus? Vamos aceitá-la ou vamos rejeitá-la? Nós vamos crer ou vamos rebelar? É a mesma coisa. É o Evangelho. O que é o Evangelho? Todos os homens são pecadores. O salário do pecado é morte. Mas se aceitarmos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, nós podemos ser o quê? Transformados. Nós podemos ser novas criaturas. Nínive se tornou uma nova cidade, que era cheia de pessoas cruéis, sanguinolentas, agora estava cheia de pessoas que temiam a Deus. Vejam bem, aquela geração. As outras gerações subseguintes não teve o mesmo desfecho, mostrando a nossa responsabilidade com a nossa geração, com os nossos filhos. Você sabia que o cristianismo está sempre uma geração de desaparecer? Ah, porque meu pai era crente, meu avô era crente, grande coisa, você. Ah, porque a minha mãe era uma crente fiel. Tá, e você? Isso é responsabilidade dos filhos para com os pais, mas também dos pais para com os filhos. Como é que nós estamos educando? Como é que estamos criando essa geração? Porque Nínive, se você ler a história de Nínive, voltou. E Nínive, você vê as histórias dos reis de Israel e de Judá, constantemente era um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Não é exatamente assim, mas era assim, ó. Uma geração boa, uma geração pior. Por que será? Por que será? Seria que a nova geração não era ensinada, não era conduzida, não era guiada, treinada nos caminhos do Senhor? Eu não sei, mas eu diria que talvez isso tenha alguma influência. Porque Nínive sumiu do mapa e Nínive acabou sendo julgada por Deus. Não nesse momento da história, mas posteriormente foi destruída. Nínive foi destruída. Por quê? Porque esqueceram e se rebelaram contra a palavra de Deus. Então só porque você e eu somos fiéis, só porque você e eu respeitamos e amamos, seguimos, não quer dizer que os nossos filhos, as pessoas em que nós temos influências, o serão. Vai depender de como nós fazemos. Ensine o caminho que a criança deve andar e ele não sairá dele. Eu estou parafraseando, mas tem um detalhe com isso. Ensinar é uma moeda. Tem dois lados. Para haver ensino, alguém tem que ensinar e alguém precisa aprender. Eu posso ser o melhor professor do mundo. Paulo era um excelente pregador, professor, o apóstolo Paulo. Mas a igreja em Corinto era uma igreja lamentável, infantil, imatura, problemática. Por quê? Tinha o melhor... Não só Paulo, tinha Apolos também, teve os melhores pregadores passaram por Corinto. E era uma igreja terrível, problemática. Por quê? Porque o ensino tem dois lados. Eu não posso controlar o que os meus filhos vão ou não assimilar e aplicar, mas eu posso controlar o que eu vou fazer, o meu ensino, o meu exemplo, a minha instrução. Ah, não vou fazer isso não, porque eu não sei se eles vão obedecer. Bom, aí você está decidindo por eles. Pais, mães, façamos a nossa parte. Porque se a gente não ensinar, não treinar, não mostrar o caminho, o mundo vai ensinar, o mundo vai treinar, o mundo vai puxar. Mas a mensagem de Deus é: todos são pecadores, mas eu posso salvar. Existe esperança, existe salvação. Esses são paradoxos maravilhosos. São os paradoxos e as contradições pelas quais nós somos salvos. Gente, nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos estar a caminho do céu. Nós não merecemos sermos feitos filhos de Deus. Nós não merecemos isso. A palavra de Deus condena pecadores. A palavra de Deus é clara quanto a isso. E o paradoxo é que Deus me ama. E deu o seu filho por mim. Jonas fugiu, mas cumpriu. Não fuja do seu chamado. Cumpra. É menos doloroso, é mais abençoado. A profecia foi mudada pelo amor e pela graça de Deus.
Nós podemos viver em novidade de vida ou voltar para o lamaçal do pecado, de onde todos nós saímos. A escolha, ela é nossa. Qual o paradoxo? Como nós vamos aplicar isso em nossas vidas?